Então, para quem está vendo isso aí pelo YouTube, essa aqui é a gravação do treinamento que a gente fez sobre introdução ao Lean Manufacturing, né? Dia 23 de janeiro, espero que esse vídeo tenha sido útil por muito tempo. E aí vou começar agora, enquanto o pessoal está entrando ainda mesmo, mas vamos lá. Então, falando sobre o Lean Manufacturing, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez na vida, ou pelo menos alguma cadeira na faculdade de alguma forma menciona, pelo menos algum conceito do Lean Manufacturing. Mas a intenção é trazer algo mais prático mesmo para o contexto do que a gente pode aplicar na Ciclo. Então, hoje a ideia é trazer só uma introdução inicial mesmo, para a gente conhecer os primeiros conceitos e tal. E aí depois, Rafael provavelmente, e Hernande também, talvez Túlio também, e o gerente de Caruaru também, vão estar me ajudando aí a trazer mais capacitações na área. E aí, para entender um pouquinho do Lean Manufacturing, tem que entender antes o que é o Lean Manufacturing. E aí o Lean Manufacturing é como se fosse um sistema de produção, uma filosofia de gestão que nasceu com esse cidadão aqui chamado Taishi Ono, lá no Japão, entre as décadas aí de 1940 e 1970. Ele era um engenheiro mecânico que trabalhava na Toyota e que com o tempo assim foi promovido de diretor até chegar no cargo de vice-presidente executivo. E basicamente tudo que foi desenvolvido em Manufacturing foi sob a responsabilidade dele. E aí o contexto que ele desenvolveu tudo isso tem muito a ver com o contexto que a gente atua na Ciclo hoje em dia, que é o contexto de uma indústria que não tinha muito dinheiro para investir. Constantemente o pessoal precisava de investimentos lá, mas não tinha dinheiro suficiente para trazer grandes inovações assim. Então ele sempre focou em trazer inovações e melhorias sem gasto de muito dinheiro, que trouxesse resultados concretos assim para a Toyota. E aí trouxe a metodologia do Lean Manufacturing, que tem resultados concretos aí até hoje é uma das formas mais renomadas de se atuar na produção de uma empresa. E aí falando um pouquinho mais sobre a filosofia Lean, a filosofia Lean tem um único foco, que é eliminar desperdícios, ao mesmo tempo que maximiza o valor para o cliente. O que é que significa? Significa que o processo produtivo vai ter menos desperdícios, mas ao mesmo tempo o cliente vai receber um produto ou um serviço que ele vê mais valor, enxerga mais valor. E aí basicamente o que ele faz é isso com o processo. Você tem um processo, vamos supor que isso aí está relacionado ao tempo do processo, ou então ao custo com o processo, ou qualquer tipo de esforço com o processo. A ideia do Lean Manufacturing é você trazer a média para um valor menor. Pra vocês perceberem aí, não está falando nada sobre dispersão, não está falando nada sobre variabilidade, está falando só da média. Então, no geral, é como se o processo fosse mais eficiente, mais enxuto, que é justamente o Lean Manufacturing, a produção enxuta, no caso. E aí, basicamente, como é que isso atua no cliente final. O principal foco do Lean Manufacturing pode ser descrito também como a redução do lead time. O lead time é o tempo que você demora desde o pedido que o cliente faz. Então, se eu entrar no site da Ciclo hoje, pedir um diagnóstico, vai ser o início do tempo do lead time, e o final vai ser quando a gente entregar o resultado final do projeto. Então, o lead time é como se fosse o tempo entre a solicitação do cliente e até o momento que encerra a negociação e a execução do serviço ou a entrega do produto. E aí o Lean Manufacturing busca reduzir esse lead time para trazer essa satisfação para o cliente a mais através da eliminação de desperdício, chegando no resultado final com menos esforço, com menos tempo e menos custos. E basicamente o Lean Manufacturing tem 5 principais princípios que regem tudo que a gente pode ver do Lean Manufacturing. E o primeiro deles é especificar o valor sobre a ótica do cliente, ou seja, entender qual é o valor do que você está entregando para o cliente na ótica dele, e não na sua ótica. É muito comum que as empresas tenham departamentos assim, de qualidade, ou então de desenvolvimento do produto, que querem desenvolver de acordo com os critérios da empresa e não com os critérios do cliente. Então, o Lean Manufacturing tenta entender quais são os critérios do cliente para entender o que é valor dentro do serviço. Então, pode ser que reduzir o tempo do processo de compra não seja tão importante assim para o cliente, mas talvez algum brinde, sei lá, comprar um carro que ele receba é uma forma de aumentar o valor, que talvez para a empresa não seja. Então, o foco é sempre enxergar o valor na ótica do cliente, não de quem está fornecendo. O segundo é tentar entender como é que é feita a construção do valor dentro do processo produtivo da empresa. Então, entender quais são as atividades que estão agregando valor para o cliente, quais são as que não estão, e essas atividades têm que ser organizadas da melhor sequência possível de todas elas, que é o que a gente chama do fluxo de valor.
E essas atividades elas têm que ser realizadas sem interrupção. Então, se você tiver qualquer tipo de interrupção, você está tendo certo desperdício. Porque se em alguma fase do teu processo de produção tu está pausando, significa que tu está deixando de produzir e essa máquina está se tornando ociosa e tu não está aproveitando 100% do que tu investiu nela para trazer retorno para tua empresa. E aí sempre a produção no Lean Manufacturing vai ser uma produção puxada e não uma produção empurrada. E a produção puxada é uma produção que você produz à medida que o seu cliente solicita. Então, quem conhece o sistema Ford de produção, o mais antigo, que foi um dos primeiros, assim, um dos primórdios, era um sistema que você produzia muito para praticamente ter estoque de sobra. E aí, à medida que as pessoas comprassem, você ia atacando o estoque, não o que você estava produzindo. E aí, isso barateava, de certa forma, o preço do produto, mas criava uma série de um estoque gigante, que aí tinha todos os custos envolvidos, logísticos e tal. E aí acabava fazendo com que um produto não trouxesse tanta qualidade também, porque a partir do momento que você está estocando alguma coisa, de certa forma, ele está se depreciando por um certo tempo. E aí a filosofia Lean tem mais o foco em entregar quando o cliente solicita. Então, a partir do momento que o cliente solicita, que a gente vai começar a produzir. Obviamente não precisa ser quando o cliente solicita, mas você tem um planejamento de não ter muita produção a ponto de você ter um grande estoque. Você precisa ter um estoque de segurança em alguns casos. E aí eu acho que o principal ponto é que o Lean sempre tenta atuar de maneira mais eficaz, buscando sempre a perfeição. Então, cada vez mais eles estão correndo atrás de melhorias de tudo, tanto de processo, como das áreas, como da estrutura, da organização, de tudo. E aí, basicamente, o Lean, a forma como as pessoas gostam de estudar o Lean é como algo que minimiza os desperdícios, né? A gente comentou antes. E aí, na filosofia Lean, a gente chama de desperdício de muda. Até porque vem do japonês, então a tradução de desperdício em japonês é muda. E a gente chama de muda qualquer atividade que representa um desperdício. Ou seja, qualquer coisa que não está agregando valor, que não está sendo produtivo. E aí depois que a gente trata o muda, que a gente trata o desperdício, é normal que a gente tenha algumas inconsistências. Então, se a gente tem um processo que hoje em dia ele está com muito desperdício, a partir do momento que a gente reduzir desperdício, pode acontecer de em alguns momentos a gente voltar a ter um desperdício alto e trazer essa certa inconsistência dentro do processo. E aí o segundo ponto que o Lean atua é no muda. Então trazer esse desperdício que a gente já reduziu, a gente trazer consistência nele. E aí o terceiro ponto é o Muri, que é a sobrecarga do que você está fazendo. Então, se você está produzindo, você não pode ter uma máquina sobrecarregada também. E aí uma animação que deixa mais claro o que eu estou falando é justamente o conceito de um transporte mesmo. E aí se você imaginar um caminhão que tem que fazer transporte de 6 toneladas, e que aí só tem capacidade de 3 toneladas, se ele fizer uma viagem com 6 toneladas, ele vai estar sobrecarregado. Então é o que a gente chama de Muri. Se ele fizer duas viagens, uma com 4 toneladas, uma com 2 toneladas, então ele não está sendo consistente no que ele está fazendo. Uma hora ele está excedendo o limite, outra hora ele está abaixo do limite. Então no primeiro a gente tem uma sobrecarga, quando ele vai com 4 toneladas, e quando ele está indo só com 2 toneladas, está tendo desperdício de capacidade do caminhão. E aí é o que a gente chama de muda. E o muda é quando a gente tem só o desperdício, que no caso a gente fazer 3 viagens, cada uma transportando 2 toneladas, à medida que o caminhão tem uma capacidade de 3 toneladas. E aí quando é que a gente chega no Lean? Quando a gente tem o processo da forma ótima, que é o caminhão fazendo 2 viagens com 3 toneladas cada. E aí existem 8 desperdícios principais que o Lean busca atuar. Eu acho que muita gente aqui já ouviu falar nas 7 perdas de produção. É o que o Lean busca sempre reduzir, mas hoje em dia existe uma 8ª perda, que é a perda intelectual, que está sendo um pouco comentada também nas metodologias Lean. E aí a primeira perda de todas é defeito sem retrabalho, que é uma perda muito clara, que é quando você está executando o processo, você executa ele errado, você vai ter que refazer esse processo. Então você está tendo um retrabalho, que é uma perda de tempo e às vezes até de material. Então, por exemplo, se um gerente ou um assessor de negócio precisar imprimir um documento, uma proposta, e ele imprimir errado, ele vai ter que imprimir de novo, ele está desperdiçando o tempo dele, papel e tinta. É um exemplo de retrabalho. E aí qualquer tipo de defeito se encaixa aí também. Outro tipo de perda é através de transportes desnecessários. Então, qualquer tipo de transporte que não for o necessário, vai ter um prejuízo logístico aí no meio, tanto de gasolina quanto de percepção do veículo que está sendo utilizado. E aí uma das formas de se atuar também para ter um processo mais enxuto.
Outro é o excesso de produção. Então, sempre que a gente tem uma superprodução, a gente está sobrecarregando de certa forma, mais do que necessitava antes. E muito provavelmente, se a gente tem um excesso de produção, é porque a gente produziu mais do que a demanda necessitava. Então, a gente teve um custo com matéria-prima, com tudo isso, que não precisava. E aí, o excesso de produção também pode ser encaixado também no estoque. Toda vez que a gente está com algo em estoque, significa que a gente está jogando dinheiro fora. Tipo, esse dinheiro poderia estar sendo investido em outra coisa, mas foi investido em matéria-prima e no processo para produzir algo que não está sendo vendido agora no momento. E se tivesse em outra forma de investimento, poderia estar trazendo retorno nesse exato momento. Outra coisa também é processamento impróprio. Então, toda vez que você tem um processo que é muito burocrático, então que não é feito da melhor forma possível, da melhor ordem, você está tendo um processo que é maior do que necessitava. E aí entra muito também nos transportes necessários, mas aqui é mais operações desnecessárias. Se, por exemplo, eu tenho que preencher alguma planilha de indicadores que na prática ninguém está utilizando, não faz sentido eu estar preenchendo isso. Se o operador de máquina lá tem que preencher quantas operações ele executou no dia e ninguém está olhando isso, significa que ele está fazendo alguma coisa que é completamente desnecessária. E isso aí poderia ser cortado. Falando um pouco mais sobre a perda intelectual, é a perda que acontece quando o operador, quem está executando o processo, deixa de executar porque não tem a total noção de como fazer, ou então o processo não é tão padronizado, tão bem definido assim. E aí imaginem qualquer coisa que pode acontecer que por uma simples capacitação, ou então algum sistema, algum lembrete, faria com que o executor não errasse. Então, por exemplo, se a gente botasse trainees agora para preencher algum relatório no Punis, eu tenho certeza que de primeira assim não iriam acertar. E aí estariam fazendo negócio errado, que depois ia gerar um retrabalho e tal. Então, é preciso treinar também todos os operadores para executarem tudo da melhor forma possível e da forma certa e padronizada. E aí, transporte necessário está muito o transporte do produto ou das matérias-primas, mas movimentos necessários é movimentos dentro do processo produtivo. Então, free calor, por exemplo, Pitu, existiam muitos processos já, muitos movimentos na verdade, que eram completamente desnecessários, que o simples fato de a gente mudar eles, a gente conseguia reduzir tempo de setup, qualquer outro tempo fundamental assim no processo produtivo. E a última perda é a perda por espera. Então, se você tem um processo produtivo que determinada máquina ou determinado executor está tendo que esperar alguém que estava antes dele, que está sobrecarregado, esse executor está sendo desperdiçado também. E aí poderia estar fazendo algo mais produtivo, então a máquina poderia estar sendo melhor utilizada. E aí é uma das formas de se perder também. E aí, falando um pouquinho mais sobre por que é importante o ciclo estudar sobre o Lean Manufacturing, precisa entender um pouquinho da nossa história, entender o que de fato é o ciclo. E aí acho que todo mundo lembra, mas em 2016, já no segundo semestre, a gente foi fundado e federado. E na época a gente era basicamente a empresa que vendia serviço do que fosse. Então a gente vendeu o serviço no Armazém Calumbi, vendeu o serviço no Pet Shop Cães e Gatos, tipo, coisas nada a ver com o nosso escopo de atuação hoje em dia. Mas basicamente a gente, para uma empresa tão nova, a gente tinha que vender o que desse para começar a se estruturar. E aí foi em 2017 que a gente começou a vender mais alguns serviços assim, mais inteligentes, só que ainda não era muito o nosso foco. Eu acho que um estudante de engenharia de produção não imaginava muito que quando entrasse na faculdade ia estar executando aquele tipo de projeto. Então, planejamento estratégico, mapeamento de processos só por mapear mesmo, ou então a estruturação financeira não é muito o que um estudante de engenharia de produção quer fazer para a vida dele. E aí, em 2018 a gente começou a ser de fato uma consultoria, atuando mais na parte de gestão administrativa, e que de vez em quando a gente vendia algum projeto relacionado à área de engenharia de produção, só que de forma completamente abrangente. Qualquer coisa que de alguma forma agregasse engenharia de produção, a gente chegava como um projeto agregador para a gente. Sendo que hoje a gente tem um certo nível de maturidade que a gente não tinha nessa época. Hoje a gente tem uma consultoria de melhoria em processos produtivos e logísticos de indústrias, ou seja, a gente está sempre focado em resultados, melhorias concretas que a gente consiga mensurar, que tragam impactos significativos e que qualquer pessoa que consiga enxergar números consiga entender o que a gente fez. E aí a gente vai estar sempre atuando em processos produtivos e logísticos de indústrias, que engloba praticamente tudo que a indústria faz. E aí vai ressaltar também o foco em indústrias, que é basicamente o que a gente está sempre prospectando. Hoje em Recife, aos poucos em Caruaru a gente também vai ter uma facilidade cada vez maior e espero eu que até o final do ano a gente esteja no 100% só em indústrias. E aí o nosso foco sempre vai ser em logística, gestão da qualidade, processos e produção. Se você tiver um Lean Manufacturing muito bem estruturado, a questão logística de processos de produção é praticamente o foco dele, que vai ser praticamente perfeito.
Ele também ataca um pouco da qualidade, mas não tão forte ainda, então ele não é uma ferramenta que por si só ataca essa área, esse pilar de gestão da qualidade. Então, já é um spoiler aí de que o Lean Manufacturing não vai ser a única coisa que a gente vai tentar explorar como capacitação esse semestre. E aí, como é que a gente vai atuar nesse mercado? Aplicando o que é de mais forte hoje no mercado, que seria o Lean Manufacturing e o Six Sigma. Six Sigma é uma metodologia que também está muito mais focada na questão da qualidade. Então deixa eu voltar um pouco aqui. A partir do momento que o Lean está focado em sair dessa situação aqui diante, para essa aqui reduzindo só a média, o Six Sigma está mais focado em ter padrões cada vez mais fortes. Então, se a gente tem essa média aqui, o Six Sigma vai fazer com que todos os experimentos se tornem cada vez mais perto dessa média. Então ele vai reduzir a variabilidade do experimento. E aí cada vez mais a gente vai ter experimentos atingindo a média que a gente quer, que a gente estabeleceu. E aí é algo que a gente vai estar trabalhando também no futuro. Sendo que hoje em dia não existe essa dissociação tão forte assim entre o Lean Manufacturing e o Six Sigma. Hoje o que a gente mais aplica é o Lean Six Sigma, que seria a junção dos dois. Que é o que a gente basicamente vai tentar construir dentro do ciclo, principalmente nesse primeiro semestre. Com a maturidade da gente de filosofia, de atuação mesmo nas empresas, nas indústrias que a gente atua. E aí existem esses 10 principais conceitos aqui de Lean Manufacturing, que aos poucos a gente vai trabalhar. Não vou trabalhar todos hoje, na verdade vou trabalhar só um deles, quer dizer, 2. Mas aos poucos a gente vai trabalhar todos eles e desenvolver todas as ferramentas associadas a eles durante esse semestre. E aí vou contar com a ajuda do pessoal também para ministrar todas essas capacitações. E aí, quando você olha para todas essas ferramentas, todos esses conceitos, você pensa, como é que a gente vai começar a implementar o Lean dentro de uma empresa? Qual é o primeiro passo, de fato, para começar a trazer uma jornada Lean dentro da empresa? E aí o primeiro passo é organizar a casa, organizar tudo que está dentro da empresa, para a gente começar a atuar em cima. E a forma de a gente fazer isso é através do programa 5S. E eu imagino que todo mundo já tinha escutado um pouco falar sobre, mas hoje eu vou trazer uma abordagem um pouco mais dinâmica, assim, um pouco mais prática. Só para a galera fixar um pouco melhor os conceitos do 5S. E aí a gente tem até conteúdo no site, que talvez possa ser atualizado depois, mas hoje em dia de engenharia de produção é um dos conceitos que a galera mais externamente conhece. E aí o objetivo do 5S é mobilizar, motivar e conscientizar todos da empresa para ter um padrão alto, tanto de limpeza, quanto de ordem, quanto de segurança, manter ele e trazer sempre a melhoria contínua dessas excelentes condições. E aí pode parecer um pouco abstrato, mas aos poucos, durante essa capacitação aqui, vocês vão entender um pouco melhor sobre. E aí o que a gente espera dele é justamente, basicamente, o que o Lean traz em geral. Que é a eliminação de desperdícios, o desenvolvimento da criatividade dos membros, dos colaboradores, aumento da produtividade, prevenção de acidentes, melhoria de processos, o aumento da qualidade de vida dos colaboradores, aproveitamento do tempo e do espaço físico do ambiente de trabalho. E aí, na verdade mesmo, o principal ganho do 5S é que abre as portas para todas as outras ferramentas do Lean. Então, o projeto da Pitu mesmo, o 5S, foi o primeiro passo para a gente fazer uma troca rápida de ferramentas mais inteligente. E isso aí a gente fez até de maneira bem inconsciente, eu acho que os consultores estavam alocados na época. Nem pensavam muito nisso, mas hoje em dia a gente tem a maturidade de perceber isso. E é o que a gente deve sempre replicar quando a gente for atuar nas nossas novas futuras oportunidades. Porque hoje em dia a gente tem essa maturidade que a gente não tinha antes. E aí o programa 5S surgiu num contexto um pouco parecido também com o da Toyota, que eu já comentei, mas surgiu no Japão, depois do período da Segunda Guerra, em um contexto que praticamente faltava tudo. Faltava alimentos, moradia, equipamentos, ferramentas, máquinas, material, tudo. Inclusive métodos de gestão muito claro para a indústria local. E aí nesse contexto, especialistas americanos, até por questões políticas, orientaram os japoneses para desenvolver essa melhoria de controle da qualidade das empresas dele. E aí os japoneses pegaram, aprenderam tudo com os americanos e desenvolveram ainda mais o jeito japonês de ter a qualidade. E foi daí que surgiu o TQC, ou como a gente chama em português, controle da qualidade total. E aí com a evolução da tecnologia da comunicação, isso hoje em dia é algo que é extremamente comum, inclusive acho que qualquer consultoria no mundo tem noção do que é 5S, existe consultoria só de 5S. É algo que eu realmente não entendo muito bem, mas existe consultoria só de 5S hoje em dia. E é algo que eu acho que qualquer indústria hoje em dia, inclusive até dia desse, a gente estava na década lá de um treinamento, acho que ontem, era claro para todo mundo que qualquer indústria hoje em dia tem que ter um 5S muito bem implementado. Então é algo que saiu de um diferencial para o que hoje é pré-requisito em qualquer indústria que queira ser competitiva.
E aí o 5S é basicamente um programa que envolve 5 censos, e o princípio é desenvolver esses 5 censos na ordem correta em todos os colaboradores da empresa. E o primeiro censo é o censo de utilização, que é o censo de tudo que for útil. A gente vai manter tudo que for inútil, a gente vai descartar, vai jogar fora, então vai colocar no local adequado. E basicamente consiste em analisar o local de trabalho, o ambiente de trabalho, pegar tudo que é útil, guardar, tudo que for inútil, jogar fora, descartar, vender, o que for. E aí imagine, por exemplo, uma mesa de trabalho dentro da Ciclo que está cheia de papel, cheia de proposta que apresentou, então que imprimiu errado, então caneta, régua, esquadro, compasso, tipo, isso é um ambiente que está cheio de coisa inútil dentro da mesa, que pode estar atrapalhando um mouse e um carregador que poderia estar sendo mais agregador ali naquele momento. E prejudica até a questão visual mesmo do ambiente. E aí o benefício que você se espera de ter esse senso de utilização bem claro para todos os membros da empresa é a melhoria na procura de objetos e informações, porque quando você for procurar alguma coisa, você não vai ter um monte de coisa inútil ao redor, então para atrapalhar. E aí com isso você consegue também até diminuir o estoque, então se você tiver um estoque cheio de coisa inútil, se você descartar ele, você vai ter um estoque cada vez mais limpo e cada vez com menos coisas, então a ocupação dele fica até melhor. E aí com isso, como eu já falei, a gente tem custos logísticos, custos de tempo, então quando você está procurando alguma coisa, você pode estar deixando de executar o seu processo produtivo que você está procurando a ferramenta, por exemplo. A partir do momento que a gente consegue cortar esse tempo, a gente está cortando custos também. E aí, obviamente, isso aí vai trazer uma organização maior para todo o ambiente de trabalho. E aí eu queria fazer com vocês uma dinâmica rapidinha. Eu vou mostrar aqui uma foto de uma caixa de ferramentas. Eu queria que vocês encontrassem essas 4 ferramentas aqui, ó. E aí eu queria que vocês atentassem para o tamanho e para o tipo da ferramenta. Então vai ter ferramentas parecidas, só que de tamanho diferente. Como por exemplo aqui tem a chave de boca número 4 e a número 9, que são parecidas, mas tem tamanho diferente. E aí eu vou mostrar aqui um antes e depois da aplicação do senso de utilização, para vocês verem como faz uma certa diferença. E aí vou dar um tempinho aqui para vocês verem e darem feedback de como foi a procura. Tentem procurar essas 4 ferramentas e já já a gente discute como foi a procura. E aí eu imagino que ninguém até agora tenha conseguido achar. A primeira vez que eu vi essa imagem eu tive que passar 1 minuto assim, eu realmente não consegui achar todas as 4. Porque é um ambiente completamente caótico. Eu acho que é muito claro que nessas condições aí é impossível, praticamente impossível você achar essas 4 ferramentas aí no tempo hábil. E aí a pessoa que está executando um certo processo, alguma coisa dentro da empresa, está perdendo tempo aí que ela poderia estar sendo produtiva. Simplesmente porque ela tá cheia de tesoura, cheia de prego, cheia de parafuseta aqui, que é completamente desnecessário o processo produtivo. E aí vamos ver como seria se a gente tirasse tudo que é inútil, sem aplicar nenhum dos outros sensos ainda, só aplicando o senso de utilização. Como seria diferente já a procura por esses 4 objetos. E aí vou dar um certo tempinho para vocês também. E aqui a gente já tirou tudo que era inútil. Eu imagino ainda que nesses 15 segundos aí, ninguém tenha conseguido achar os 4. Tipo, mas claramente aí agora está muito mais fácil de achar as 4 ferramentas. Trazendo a comparação aqui, não tem nem o que comentar a respeito. E aí, isso mostra claramente como isso pode trazer impacto de verdade no dia a dia. Imagine isso aí, esse tempo que um operador perde, aí fazendo isso 2, 3 vezes por dia, todos os dias. E imagine que não é só um operador, são vários fazendo isso dentro do processo produtivo de uma empresa. E imagine que em cada minuto essa empresa, como a Pituco, por exemplo, consegue produzir centenas de latas, ou então centenas de unidades do produto dela. O quanto isso tem impacto no resultado final, anual, por exemplo, da empresa. E aí falando sobre o segundo senso está mais relacionado à organização. Só explicando um pouquinho o porquê do senso, essas palavras vêm de japonês, e no japonês todas elas começam com S. Sendo que em português, acho que você já percebeu, não começa com S. Então a gente trouxe essa ideia de senso, até porque essas palavras não têm tradução direta. E aí o senso da organização fala muito sobre ter acesso rápido e fácil aos objetos e informações. Então, se vocês pararem para perceber aqui, cada coisa está completamente misturada no meio das outras. Não tem um local bem definido para cada uma. Então, você olhar aqui, por exemplo, aqui deve ter no mínimo as 7 ferramentas, uma em cima da outra. E a ideia do senso de organização é que cada coisa tem o seu local.
Então você vai otimizar e vai padronizar a localização dos objetos de maneira que todo mundo consiga olhar e entender claramente o que está acontecendo. Então vai ter o local para cada ferramenta, cada tipo de documento, cada tipo de do que seja, cada tipo de instrumento. E aí é necessário dar um local para cada coisa que sobrou. Então, uma vez que a gente tirou tudo que era inútil, cada coisa que sobrou a gente precisa dar um local para ela. E a gente precisa fazer com que isso tenha uma organização de maneira inteligente e clara para todo mundo. Então, se eu organizar os documentos, por exemplo, por o que é relacionado a cartório e o que é relacionado a banco. Vamos supor que Arthurzinho vai fazer uma organização, vai separar o que é relacionado a cartório e o que é relacionado a banco. Se eu perguntar para você onde é que está o estatuto social, eu acredito que ninguém vai saber onde está. Porque muita gente não vai saber se está relacionado a banco ou se está relacionado a cartório, o estatuto social. Então algo precisa ser claro para quem vai precisar operar, para quem vai precisar buscar essas coisas. E aí essa organização precisa ser padronizada e ser extremamente explícita para todo mundo que está atuando nela. E aí os benefícios que você tem com ela, a facilidade de encontrar os materiais, a melhoria também no aspecto visual, a diminuição de compras, porque você consegue perceber claramente o que você tem e o que você não tem. Você vai ter uma maior agilidade ainda para encontrar o que você está procurando e vai ter uma melhoria na comunicação também. Porque a partir do momento que você tem um local para cada coisa, você vai conseguir transmitir essa informação mais facilmente para as outras pessoas. As pessoas às vezes vão até conseguir, só olhando, identificar algo que talvez você precisaria parar para contar, para depois dizer para as outras pessoas quantas ferramentas tem, por exemplo. E aí passando para outro senso, que é o senso de limpeza, é o senso de manter sempre o ambiente limpo, agradável e saudável. Isso aí não é só questão de produtividade também, mas é uma questão de melhoria da satisfação do funcionário também, do colaborador. Então você ter esse senso de limpeza vai fazer com que você tenha um ambiente cada vez mais fácil também de encontrar as coisas, que tenha condições de saúde cada vez melhores, que até previne riscos de doença no futuro. E aí tem diversas outras coisas também que estão ao redor, vou comentar um pouquinho mais na frente, que traz de resultado também. E aí o mais importante é você não focar em ter uma limpeza o tempo todo. A questão é você limpar uma vez e não sujar mais. Então eliminar sempre as fontes de sujeira. Então quando a gente estava lá na Deca, por exemplo, o pessoal comentou que eles foram fazer uma visita na Moura e na Moura simplesmente não tinha vassoura, não tinha esfregão, não tinha nada. E aí o pessoal da Deca perguntou, mas vocês aqui não fazem limpeza, não fazem nada disso? E eles falaram, a gente não precisa fazer isso porque a gente não tem fontes de sujeira, a gente atua em todas elas e hoje em dia a gente não precisa mais de vassoura nem nada para garantir a limpeza do ambiente de trabalho. Enquanto isso na Deca falta vassoura, tanta sujeira que eles têm. E aí, fonte de sujeira na verdade. E aí é óbvio que em alguns processos é natural que exista fonte de sujeiras, tipo, realmente são inevitáveis, mas até em questões administrativas, dentro da empresa, organizacional, escritório, tudo isso pode ser otimizado. E aí, a partir do momento que você tem uma limpeza maior, tanto das suas ferramentas como suas máquinas, você tem uma maior durabilidade. Então, algo que até o setor de manutenção, a Nadera comentou depois que a gente comentou sobre o senso de limpeza, foi que realmente traz um impacto muito grande na durabilidade dos equipamentos, das máquinas. Às vezes até uma máquina que a gente tem um planejamento de fazer a manutenção dela daqui a um certo tempo, às vezes ela quebra antes, até por motivo de higiene mesmo, de limpeza dela. Ou então ela trava, faz alguma coisa fora dos padrões, por conta de alguma limpeza que está impedindo. E aí também tem a redução do índice de acidentes, é evidente aí o motivo. Um ambiente mais higiênico, saudável e agradável, e também a melhoria da imagem da empresa, porque o funcionário vai perceber de uma forma melhor e até pessoas externas e superiores também. Algo que na DECA comentaram, inclusive, que sempre que tem mês de visita de diretores, algo nesse sentido, é o mês que onde se gasta mais dentro da DECA, porque é o mês onde ela quer pintar o muro, quer fazer uma limpeza geral, coisas que não precisavam ser feitas assim periodicamente, poderiam ser algo contínuos, focando na fonte da sujeira e não na limpeza. E aí a gente já falou aqui de senso de organização e senso de limpeza. Vamos ver como é que vai fazer a diferença. A gente já fez essa imagem aqui, vou mostrar aqui só para vocês lembrarem de como foi. Aqui a gente só tinha aplicado o senso da utilização. E aí já deu para perceber claramente a diferença. Mas aí vamos ver como ficaria se a gente aplicasse o senso da limpeza e da organização. E aí eu vou dar um certo tempinho também para vocês procurarem essas 4 ferramentas aí. E aí, por mais que você agora ainda não consiga achar as 4 ferramentas dentro dos 15 segundos,
dá pra perceber que é muito mais fácil, que agora é possível você achar as 4 ferramentas dentro dos 15 segundos. Uma pessoa que tem uma certa atenção maior, eu, por exemplo, não tenho, mas uma pessoa que tenha, talvez consiga achar dentro de 4 segundos as ferramentas certas. Mas você percebe que ainda não tá uma coisa muito clara, tipo, tem chave de estrela que tá aqui, 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 para algo que não tá muito bem claro ainda. Então o senso de organização ainda não foi tão bem aplicado. E aí, próximo senso é o senso de higiene, que está relacionado diretamente à qualidade de vida e à higiene. E ele fala muito sobre criar condições e exigir também atitudes dos colaboradores que favoreçam a saúde física, mental e emocional deles. Isso aí através de práticas de higiene e de segurança no trabalho também. Então, por exemplo, o processo que faça alguma lesão à postura do colaborador é algo que tem que ser completamente evitado. E aí, nisso aí, ele está muito focado também em garantir a melhoria do senso de organização, fazer com que seja algo contínuo. Então, você organiza a primeira vez, não vai ser a melhor forma possível. Você organizar a segunda vez, baseado no feedback da primeira vez, já vai ser um pouco melhor. Na terceira vez já vai estar muito melhor e assim sucessivamente. Então você tem que estar sempre organizando de maneira cada vez melhor. Até porque a realidade das empresas e das indústrias é cada vez mais dinâmica. Então, o que hoje é o melhor padrão de organização, no futuro não vai ser. Existem demandas que surgem com o passar do tempo. E aí, para isso, é necessária uma mudança comportamental dos colaboradores, principalmente articulada pelas lideranças do projeto 5S, do programa 5S, ou as lideranças do cargo da pessoa mesmo. Então, na Pitu, por exemplo, uma das principais vantagens do projeto da gente foi que todo mundo do nível operacional passou a ter uma visão muito mais forte na questão da melhoria contínua dentro da empresa. E é algo que antes eles não se preocupavam tanto, mas hoje em dia eles mesmos trazem sugestões de melhoria, eles mesmos montam planos de ação e trazem resultados concretos para a empresa. Então a gente perpetuou o nosso resultado lá. E aí vale lembrar também que a gente fala muito de fontes de sujeiras. Se os colaboradores não aderirem à ideia do senso de higiene, eles vão continuar sujando da mesma forma que sujam. E isso é uma das formas, inclusive, que fez com que a DECA, que tem um programa de 5S desde 2016, eu acho, ou 2012, muitos anos assim, e todo ano, quando as pessoas entram na empresa, tem treinamento sobre 5S, todo ano, nesse período do ano, tem a semana de 5S. Esse ano eles fizeram um foco ainda maior, contrataram até a gente chamaram a gente para trazer esse momento de colaboração lá, para, de fato, fazer com que os colaboradores, até os terceirizados, eles se preocupam, os colaboradores terceirizados adiram, não sei se é essa a palavra, fazer com que eles passem a aderir o comportamento do 5S, o senso de higiene, no caso, e todos os anteriores também. E aí, com isso, a gente vai ter um aumento da segurança também dos funcionários, da percepção deles também sobre a segurança. Às vezes ele está até se tornando mais seguro, mas ele não percebe, mas aí é claramente perceptível. E aí a gente tem também, consequentemente, um aumento da satisfação dos funcionários. É algo que até o funcionário gosta de saber quanto tempo ele está num setor que não tem acidente. Então, lá na DECA, a primeira coisa que a gente viu foi um cartaz mostrando quanto tempo tal setor estava sem acidentes. Um número extremamente alto e também do lado dele um recorde. Algo que serve até de estímulo para os funcionários não cometerem nenhum tipo de acidente. E aí, com isso, a gente tem a previsão de acidente e de estresse relacionados a tudo isso. E aí, consequentemente, colaboradores saudáveis com melhor qualidade de vida. E aí, como eu falei, é um processo de melhoria contínua também do senso de organização. Então, a última imagem que eu mostrei para vocês foi essa aqui. Agora, se a gente tivesse um processo muito bem claro de padronização, seria algo mais ou menos nesse sentido. E aí eu vou dar uns 15 segundos para vocês acharem, mas eu imagino que até em 5 ou 10 vocês conseguem achar todas as ferramentas. Porque tá tudo organizado. Chave de boca com chave de boca, chave de fenda com chave de fenda, chave de estrela com chave de estrela. Martelo com martelo, serrote com qualquer tipo de serrote e assim sucessivamente. Lixa com lixa e tal. Pincel com pincel. E aí fica extremamente mais fácil de se encontrar as coisas. Não tem nem comentários. Deixa eu até mostrar a primeira imagem aqui de novo. Como seria um antes e um depois do 5S. Isso aqui é um antes. Isso aqui é um depois de... não de 5, mas de 4S, na verdade. Você vê como uma diferença absurda. E é algo que até na Pitu a gente sentiu uma certa diferença só pela organização das ferramentas. E aí o último senso é o senso que de fato busca perpetuar e desenvolver cada vez mais o 5S. É o senso de criar consciência sobre o desenvolvimento pessoal e coletivo dos colaboradores. Então, mostrar que eles têm a necessidade de cada vez mais se desenvolver o coletivo e desenvolver também a corporação. Os processos de todos eles envolvidos a ela.
E aí padrões que foram estabelecidos, então processos que a gente executa todo dia, a gente tem que sempre buscar fazer da melhor forma. Como eu executo os processos, também tenho que desenvolver também minhas habilidades, as habilidades do meu pessoal, da minha equipe também. E aí é esse senso que vai fazer com que a gente perpetue tudo que já foi construído nas 4 etapas anteriores e faça com que o 5S, apesar de ter o nome de programa, seja algo eterno. E aí para isso é necessário cada vez mais o comprometimento dos colaboradores, que eles tenham ética e respeito às normas e procedimentos. E aí é algo que pode parecer um pouco nada a ver, mas tipo, um processo, se ele não for cumprido da melhor forma possível, você não está cumprindo as normas e os procedimentos da empresa. Então é mais nesse sentido que está sendo comentado. E aí se você está guardando uma coisa fora do local dela, você também está descumprindo as normas e os procedimentos. E aí é muito da questão da responsabilidade também dos colaboradores. Eles sentem que eles são donos do que eles estão fazendo e por conta disso comprarem a responsabilidade de tudo isso, da empresa. E aí com isso a gente vai garantir que a gente vai ter uma melhoria contínua dentro da empresa. Evidentemente, isso vai ser perpetuado por gerações. A gente vai ter prevenção de perdas e ganho de qualidade nos nossos equipamentos, projetos e produtos e tudo. Vai garantir a disciplina e a ética dentro dos nossos colaboradores e vai ter novamente colaboradores saudáveis com melhor qualidade de vida. E aí, resumindo, o 5S em geral é feito nessas 5 etapas, que seria a primeira etapa separar o útil do inútil, descartar o que é inútil. A segunda etapa organizar e padronizar a organização, então se a gente organizar dessa forma ela vai ser padronizada e replicada. A terceira etapa é limpar o ambiente de trabalho, qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de coisa anti-higiênica, e fazer com que as pessoas também tenham esse senso. E aí a quarta etapa seria justamente garantir as condições e exigir as práticas de higiene dos colaboradores. E a quinta seria desenvolver senso de autodisciplina dentro dos colaboradores e de toda a liderança, toda a diretoria da empresa. E aí a gente vai ter a cultura de Kaizen. A gente vai falar já sobre o que é Kaizen. E aí algumas recomendações eu vou fazer justamente o que a gente fez agora, que é documentar o antes e o depois para a gente comparar. Tornar o 5S uma cultura coletiva e também processualizada dentro da empresa. Vou comentar já sobre isso. E a gente tem que garantir também que o 5S está sendo controlado, está sendo auditado. É algo que está sendo ocorrendo agora na DECA, por exemplo, que a gente tem até premiação para quem se destaca no programa 5S. E aí, como eu falei aqui, a gente tem que tornar o 5S uma cultura coletiva e processualizá-lo dentro da empresa. O que é que significa? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de algo que é muito abstrato. É algo que até o pessoal de gente de gestão, de recursos humanos, não consegue trabalhar de forma tão pragmática assim, porque é algo que é abstrato. A gente consegue identificar alguns fatores que relacionam a cultura. A gente consegue, de certa forma, direcionar a cultura para uma coisa, mas a gente nunca vai conseguir manipular ela. E ela também é algo que facilmente pode ser perdida a partir de alguma pessoa que está fora do fit cultural da empresa, que chega e consegue espalhar isso. Então uma pessoa que está fora do fit cultural da empresa espalha muito mais fácil que uma pessoa que está dentro do fit cultural a cultura para os outros colaboradores, os outros membros. Já os processos não, os processos são algo que são muito claros e todo mundo tem que seguir. É algo muito mais pragmático. Então, a cultura a gente tem que meio que conquistar todo mundo que está executando as atividades dentro da empresa, todo mundo que está liderando alguma coisa também. Mas os processos é algo que a gente pode simplesmente fazer com que seja regra. E aí vou trazer um exemplo aqui de um processo, que é simplesmente pregar um prego na parede. Esse aqui é o exemplo mais simples que eu pensei na hora que eu estava preparando lá para a DECA. Que aí a gente pode ter um processo que é simplesmente colocar o prego na parede, perpendicular, e começar a bater o martelo até ele entrar e pronto, acabou-se. Tá, mas e aí a sujeira que foi gerada com isso? E o martelo que está fora da posição que ele estava antes? A gente pode simplesmente colocar dentro do processo que ele tem que guardar o martelo na caixa de ferramentas na posição correta, no local correto, da forma correta, limpo. E a gente pode colocar, por exemplo, que ele tem que limpar o ambiente ao redor. E aí é algo que não depende mais da cultura dele, depende só dele seguir os processos ou não. E uma pessoa que não segue o processo pode simplesmente ser chamada a atenção. Uma pessoa que não segue a cultura já não é algo tão simples. Mas a cultura no longo prazo tem muito mais resultado. E aí, como eu falei, o 5S é algo que serve como porta de entrada para outras ferramentas Lean que trazem resultados cada vez maiores. Por exemplo, lá na P2 a gente falou muito sobre o TRF, que é basicamente o que a gente fez. O 5S é algo que permite o 5S, mas aí não é só, quer dizer, o 5S é algo que permite o TRF, mas não é só o TRF que ele permite também um mapeamento de fluxo de valor cada vez mais eficiente, uma gestão visual melhor, um Kaizen contínuo e eficaz, permite também que a gente utilize as 7 ferramentas da qualidade de forma mais precisa. Mas basicamente a ideia é que o 5S é o início da jornada Lean, é o início de fato do processo da construção do Lean Manufacturing dentro da empresa.
Sendo que aí a gente tem que falar um pouquinho sobre o Kaizen. Para quem não sabe, o Kaizen significa mudança, melhoria contínua. Existem muitas empresas hoje em dia que têm um departamento de melhoria contínua. Inclusive eu até mencionei no treino da Ciclo, daqui de Recife. Que hoje em dia o engenheiro de produção que mais ganha dinheiro não é o engenheiro de gestão de produção, não é o engenheiro que está gerenciando a logística. É o engenheiro que é responsável por garantir a melhoria contínua o tempo todo. Então lá na DECA, um dos mais altos cargos, e aí é a nível até nacional, não é a nível da planta daqui de Recife, é o de KPO. Então, Kaizen Promotion Office, que é o departamento que é responsável por garantir que o Kaizen está sempre, de fato, no seu auge dentro da DECA. E aí são 3, 4 pessoas assim que têm total autonomia para fazer o que eles quiserem, qualquer tipo de projeto que eles quiserem, com um investimento alto, em qualquer planta da fábrica que eles acharem que vai dar muito resultado. E aí é esse tipo de engenheiro que está ganhando muito resultado. Inclusive, acho que no ano passado, o Ciranda, o primeiro Ciranda de todos, teve um momento da DECA que o líder do KPO da DECA foi lá ministrar, que falou muito sobre estratégia um pouco. Falou até sobre algumas ferramentas do Lean e do Six Sigma também. Mas na época a gente não tinha nem maturidade para interpretar essas coisas, mas enfim. Hoje em dia eu acho que de longe é um dos maiores cargos dentro da DECA. Com certeza também tem um dos cargos mais associados em relação a salário. E é muito por conta do resultado que ele consegue trazer. Porque toda empresa precisa estar mudando o tempo todo. Num contexto de competitividade, uma indústria que se atrasa, ela está ficando para trás. Hoje em dia a gente fala muito sobre a indústria 4.0, com a indústria completamente automatizada, que é a próxima revolução industrial que está aí batendo na nossa porta. E aí uma empresa que hoje em dia não tem nenhum processo otimizado, como é que ela vai querer automatizar daqui a um certo tempo? Então ela vai estar muito atrás dos seus concorrentes. Dia desse eu estava falando até com o Matheus, que é pós-junior da UOT, que é a empresa júnior aqui da Federal de Recife. E ele comentou que está fazendo estágio agora na WCM, que existem carros já que o processo automatizado roda em 2 segundos. Então, tipo, depois que algumas coisas foram montadas, em 2 segundos o carro é automatizado. Então, como é que uma indústria automobilística vai concorrer com a FCA, que tem o WCM, a Fiat, que é inclusive algum dos pontos que a gente vai tratar no futuro distante, que é o WCM. Como é que a indústria vai concorrer com um processo automatizado em 2 segundos? Como é que alguém vai concorrer com a Tesla, por exemplo, se não tiver processo otimizado? E é por isso que a gente tem que sempre estar garantindo a melhoria contínua e de certo resultado também dentro da empresa, que seja impactante. Sendo que existem 2 coisas em relação à melhoria. Existe o Kaizen, que é justamente essa cultura de evolução constante dentro da empresa. Então é algo que envolve todo mundo dentro da empresa, tem que ser algo que tem que ser contínuo, que vai ter um certo impacto na produtividade da empresa, que vai reduzir necessidade de trabalho, vai reduzir necessidade de espaço. Mas o que a Ciclo faz está muito relacionado mais ao Kaikaku, que é algo que eu já imagino que não seja tão conhecido assim. O Kaikaku fala mais sobre revolução, que é uma mudança muito grande no espaço de tempo muito curto. E é realmente falar sobre revolução, sobre otimizar a produção, sobre a distribuição, é algo que envolve geralmente um nível muito mais avançado. Então o Kaikaku é algo que até questão de nível de graduação, eu realmente não imagino que um curso de engenharia de produção aborde tão fortemente assim. É algo que tem um período de tempo pré-estabelecido e geralmente vai ser muito curto e que vai ter um alto impacto na produtividade da empresa. Então, é como se fosse algo realmente disruptivo dentro da empresa e é esse tipo de melhoria que a gente está querendo trazer para as indústrias que a gente atua. E aí vai ter reduções significativas, tanto de necessidade de trabalho quanto de espaço necessário para a execução das coisas. E aí é esse tipo de coisa que a gente quer trazer, só que a gente tem que trazer sempre com cuidado. Por quê? Porque existe aquele velho ditado do sapo que se a gente pegar um sapo e jogar ele na água que está fervendo, ele vai pular. Sendo que se a gente colocar ele dentro de uma panela com água e começar a esquentar a água, ele vai ficar lá até vai chegar um momento que ele não vai perceber que foi fervido e morreu. Então, quando a mudança é aos poucos, é muito fácil todo mundo se adaptar, mas quando a mudança é muito brusca e em pouco tempo, é algo que precisa ser muito bem controlado e até precisa ser muito bem sustentável, para que a gente não faça uma melhoria e depois do projeto o cliente volta às situações que ele tinha antes, as condições que ele tinha antes. Então, basicamente isso aí que eu queria trazer mais sobre o Kaikaku, essa noção de que a gente quer trazer projetos de revolução ainda de melhoria contínua, sendo que óbvio, a gente quer trazer a cultura de melhoria contínua para quem está atuando com a gente, para que eles consigam perpetuar tudo que a gente fez. E aí basicamente era isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, fica à vontade para perguntar. No futuro a gente vai estar falando mais sobre Lean Manufacturing, isso aqui era só mais introdução mesmo.
E aí todas aquelas ferramentas que eu comentei no começo, de alguma forma a gente vai estar trazendo para capacitar todos vocês. Então, Pocayoke, mapeamento de fluxo de valor, manutenção preventiva total, PDCA, SMED, tudo isso a gente vai comentar no futuro, não muito distante. Show? Se alguém tiver alguma dúvida aí, fica à vontade para perguntar. Acho que ninguém tem, né? Então era basicamente isso, pessoal, que eu queria trazer hoje. Foi uma capacitação assim, bem mais rápida, mas é mais para ter essa noção de que é extremamente estratégico a gente começar a pensar nesse tipo de coisa e deixar um pouco para trás o que a gente fazia nos anos anteriores, que era muito focar em coisas mais administrativas, mais estratégicas da empresa, de gestão, e começar a focar de fato no que a gente quer fazer, no que a gente está se propondo a estudar dentro do ciclo. Então, eu lembro que ano passado a gente tinha capacitações a respeito de SWOT, de matriz BCG, que são coisas que têm sua importância, mas não é muito do que um engenheiro de produção está se propondo a fazer para o mercado. E aí, cada vez mais a gente vai trazer capacitações mais fortes nesse sentido aqui, para que a gente traga histórias mais concretas, para que vocês, quando estiverem negociando com indústrias, ou então executando projetos, ou qualquer outra coisa, até o pessoal de marketing, por exemplo, produzindo conteúdo para o site, vocês sabem falar o mesmo linguajar que um diretor de operações, por exemplo, de uma indústria está falando. E aí a SIG vai se tornar uma empresa extremamente mais madura nesse sentido. E basicamente era isso. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, que está aqui no Hangouts agora nesse momento ao vivo. Obrigado aí pela participação de todos. Qualquer dúvida pode perguntar aí depois do fim do Hangouts também, ou a qualquer momento. E vamos nessa, pau na máquina aí, correr atrás de 90k. Show? É isso, turma. Valeu a todo mundo aí. Valeu, obrigado aí pelo treinamento. Valeu, mano. Tchau, tchau.